Hoje eu vou falar sobre radiação Hawking. E, para começar, eu queria começar falando sobre a história da gravitação, no geral, e quais que foram as primeiras ideias que a gente teve em relação a por que as coisas caem e a taxa que as coisas caem, enfim. E aí eu gostaria de começar com, talvez, um dos filósofos mais notáveis da antiguidade, que é o Aristóteles, que está à esquerda, né? Na visão dele, se você tivesse, por exemplo, dois corpos, um corpo medisse 2 unidades arbitrárias de massa, e o segundo medisse 1 unidade arbitrária de massa, então o primeiro iria cair com 2 unidades arbitrárias de aceleração e o segundo iria cair com 1 unidade arbitrária de aceleração. E aí, basicamente, o que seria por dizer que corpos mais pesados cairiam mais rápido, o que é completamente razoável de se supor inicialmente. E isso acabou sendo a visão prevalente na Europa. A Igreja Católica, principalmente depois do ano 1000, ela adotou muitas visões aristotélicas por boa parte da Idade Média. Teve muita gente que questionou, nem muitas sobreviveram. Enfim. Bom, o que chegou de hoje, e uma pessoa bem sucedida em fazer esse questionamento de Aristóteles, foi Galileu Galilei. E, bem, ele se baseou nisso em experimentos, talvez, enfim, em experimentos mentais, na hora de dizer que, não, na verdade, se você tivesse um vácuo, idealmente, independentemente da massa, todos os corpos iriam cair com a mesma aceleração em direção ao chão. E, bom, essa visão ela vai ser muito estendida por esse cara aqui, que é o Isaac Newton. E nesse livro, né, Filosofia, Principia Mathematica, Filosofia Natural, Principia, inclusive, do Instituto. Né? E nele ele vai desenvolver essa ideia, as ideias de Galileu extensivamente, ele vai dar uma potência matemática tremenda, ele vai alcançar resultados impressionantes. E, basicamente, ele vai partir de 5 axiomas. Basicamente, 5 axiomas resumem a mecânica newtoniana, que os axiomas da geometria de Euclides são válidos em todo o universo. Então, por exemplo, se eu tenho 2 retas paralelas, elas não vão se encontrar. Né? Então, ele define os conceitos de tempo absoluto, em oposição, tempo absoluto e universal, de espaço absoluto, em oposição à sua contraparte relativa, e massa, que é a quantidade de inércia de um corpo, que é uma ideia bem estranha, também não é uma ideia muito bem clara do que ele quer dizer aqui. Né? Também não é quantidade de matéria, né? Não é química aqui. E essas outras 3 aqui são as leis de Newton, né, que vocês conhecem. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é F igual a ma, e a terceira lei é a lei da ação e da reação. E esse modelo ele é extremamente bem sucedido. Como vocês podem ver, eu botei um exemplo aqui, que o Newton ele previu que a Terra não seria exatamente uma esfera, né, porque ela está meio que girando, então você tem uma força centrípeta para fora. Então, ela seria meio que um esferoide oblato. Né? E aí, meio que ele calculou a excentricidade dela como sendo aproximadamente 1 sobre 230. Na realidade, é 1 sobre 298, que é muito próximo, extremamente próximo. E isso é só um exemplo de diversas coisas que o Newton fez previsões e deu tudo certo. E realmente era um grande progresso. E nesses séculos que seguiram, o cenário da física era de otimismo, porque a física estava conseguindo tudo e tal, e aí parecia que estava tudo perfeito demais, e estava. E aí, nos séculos seguintes, você teve alguns problemas. Né? Por exemplo, o primeiro problema é com o eletromagnetismo. Né? Basicamente, esse senhor aí, que está aí, é o James Clerk Maxwell, e essas equações aí são as 4 equações de Maxwell. E o que essas 4 equações de Maxwell basicamente fazem é dizer como é que é o comportamento do campo magnético, que é esse B, e como é que se comporta mais ou menos o campo elétrico, que é esse E aí. E o que acontece? Digamos que foi o que o Maxwell fez, você imaginasse que o campo magnético ficasse assim e que o campo elétrico ficasse assim. O que você tem? O que vai acontecer? Você vai chegar numa equação que é muito parecida com a equação geral de ondas unidimensional, que é muito bom, porque aí você tem como saber a velocidade dessa onda. E eu não estou brincando, é exatamente a velocidade da luz. É exatamente a velocidade da luz. É 1 sobre raiz desse μ0 é 0. É exatamente a velocidade da luz. E aí ele descobriu que a luz é basicamente uma radiação eletromagnética. E aí, basicamente, o problema é que aqui você tem B, você tem T, você tem esse W aí, que é uma derivada parcial, você tem esses constantes, você tem o J, só não tem V. Né?
Então, por exemplo, você está me dizendo que a velocidade da luz é c. Mas se eu pegar uma lanterna aqui e eu empurrar ela, não, vai ser mais rápido. Deveria, né? A nossa intuição galileana ela diz isso. Se você empurrar a lanterna, a luz deveria ser um pouquinho mais rápida. E aí você tem como, enfim, criar vários experimentos para poder testar isso. E a grande pergunta é, enfim, isso é C em relação ao quê? Aí, na física clássica, a gente criou uma coisa chamada éter, né, que é uma palavra maravilhosa. E basicamente é como se fosse uma coisa, uma gelatina que ficasse parada em relação a nós, e é em relação a essa gelatina que realmente está indo C, e aí meio que conforme você vai se movendo, você consegue meio que notar que ela vai mudando de velocidade, não sei o quê. E aí a gente testou essa ideia e não deu certo. Enfim, a gente teve experimentos de Michelson e Morley, e basicamente, com interferômetro, e basicamente a gente não mediu nenhuma diferença ao longo do ano, conforme a Terra ia girando em torno do Sol, então estava se movendo no éter, então a velocidade da luz devia mudar, né? E aí devia surgir alguma coisa no interferômetro de Michelson e Morley, mas não apareceu nada. E aí começaram a falar, não, provavelmente a Terra está parada em relação ao resto do universo. Enfim, a gente já passou por essa fase. Mas enfim. E aí, bom, isso ficou como um problema, né? O segundo problema é em relação à constituição da matéria, né, que é a química, né, que é a área que o pessoal aqui não gosta muito. E aí, basicamente, o século XIX e o século XX, que inclusive o século XIX, Maxwell temos aqui, né? O século XIX e o século XX vão ser os séculos de exploração da constituição da matéria. E vocês vão ter vários modelos, e vocês provavelmente conhecem muitos deles, o modelo de Dalton, o modelo de Thomson. E esse aqui é o modelo de Rutherford, né, que é o que é baseado naquele experimento, que você pega uma placa de ouro fina, você bombardeia com partículas alfa, e aí no modelo de Thomson, todas elas deviam passar. Só que algumas são refletidas. Na realidade, algumas são refletidas. E aí o Rutherford ele acha essa forma muito inteligente, que é pensar que em volta estão os elétrons girando lá, meio menos denso, e você tem um núcleo que é extremamente denso, e é por isso que essas partículas estão desviando, é por causa do núcleo que é extremamente denso, de vez em quando eles batem, de vez em quando eles passam direto, porque eles passando pela eletrosfera. O terceiro problema é da catástrofe do duto ultravioleta, que, enfim, acho que fazendo um resumo, você tem três formas de condução de calor, de propagação de calor, que é a condução, convecção e radiação. E para a irradiação é uma coisa bem engraçada, porque você não tem exatamente uma única frequência que é liberada ou em dada temperatura. Você tem várias. É realmente um espectro, realmente. E você tem essa intensidade aí, essa intensidade vai mudando conforme você vai mudando a temperatura, né, no caso. E acontece que na teoria clássica, é porque esse aqui é comprimento de onda, né, mas se fosse frequência, a ideia é basicamente que, na teoria clássica, esse finalzinho ali, que tenderia asintoticamente a zero, ele não é zero, entendeu? Então meio que daria infinito. Teria que dar infinito aí. E uma coisa que o Planck fez foi usar um truquezinho, que era considerar que a energia era um conjunto de pacotinhos de onda e pacotinhos enfim, pacotinhos de energia, quanta. Isso deu certo, dá certo. Se você fizer essa conta, realmente dá uma corrigida bacana. E o Planck era só desespero. Enfim, não tem nada de profundo nisso. O Planck achava que era só um truque matemático, não tinha nada demais. Só que aí tem esse outro efeito, que é o efeito fotoelétrico, que o Einstein trabalhou. Foi uma das coisas que o Einstein trabalhou. Que se você usar a mesma ideia, também dá certo. Dá para explicar direitinho. E aí começa a se perguntar, né? Pô, tá com muito problema, entendeu? E aí, o que vai ter que acontecer? Vão surgir novas formas de ver o mundo. Realmente novas formas de resolver esses problemas, né? Fora disso. E aí a primeira delas vai ser a mecânica quântica, né? Talvez não em ordem cronológica, porque as duas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, né? E, basicamente, tem 4 ideias principais da mecânica quântica. Primeira vai ser relacionada com esse átomo de Bohr, que vocês também devem conhecer da química, né? Que é a ideia de que nem tudo na natureza é exatamente contínuo. Então, por exemplo, se eu tenho um elétron girando aqui, primeiro que ele está girando num orbital de raio fixo, né? Orbital não, é um raio fixo do centro. Se eu botar um pouquinho de energia e esse elétron subir para um outro nível, eu não tenho como botar uma quantidade intermediária para deixar ele aqui no meio.
Não vai ser absorvido, simplesmente o elétron vai continuar o mesmo negócio. Então, não é exatamente contínuo em todos os aspectos. A natureza não é contínua em todos os aspectos. Segunda coisa, você não tem exatamente uma certeza na hora de medir tudo. Você pode ser o quão esperto você quiser, você nunca vai conseguir criar um equipamento que consegue me dizer exatamente o momento e a posição de uma partícula. Você não consegue ter com certeza absoluta o momento e a posição de uma partícula. E aí uma das coisas que vão acontecer é que você não vai ter mais um tratamento exatamente certo, determinista daquilo ali. A gente vai criar uma teoria que vai lidar mais com probabilidade, e a gente vai lidar o tempo todo. Aqui está com H, mas a gente lida o tempo todo com uma coisa chamada amplitude de probabilidade. Entende? E a partir dessa amplitude de probabilidade, você vai dando a probabilidade de você ter ou não ter uma partícula ali, etc. Eu acabei falando uma terceira. Bom. E a quarta é uma ideia meio mistificada, que é a ideia da partícula-onda, e tem tanta gente que fala tanta besteira sobre isso, mas a ideia é que, localmente, o comportamento da matéria, o comportamento, por exemplo, no caso do efeito fotoelétrico, localmente, o comportamento é de partícula. Globalmente, o comportamento é de onda. E aí isso é muito importante, por exemplo, eu botei esse exemplo aqui. Isso aqui são ondas. A ideia é que fosse uma onda de água, por exemplo, ali. Eu não sei se vocês já fizeram isso, numa piscina, vocês fazerem isso com a água. Não vai sair exatamente duas ondas bonitinhas, porque você vai ter uma interferência ali, né? E basicamente a ideia é a seguinte: se você botasse uma arminha de elétrons ali, você fosse jogando elétrons e fosse para 1 e para 2, para o buraco 1 ou para o buraco 2 aleatoriamente, no final, mesmo se você garantisse que cada uma fosse individualmente, no final vai ser mais ou menos aquilo ali. Se você tiver os dois buracos abertos. E isso é bem engraçado, né? Mas é mais por causa disso. Localmente, você tem um comportamento de partícula. Globalmente, você tem um comportamento de onda. Isso é basicamente mecânica quântica, por enquanto, né? E a próxima teoria é a relatividade restrita, que acho que todo mundo conhece o nome dele, que é o Albert Einstein, né? E basicamente, como é que ele vai resolver aquele conflito do eletromagnetismo com a física clássica? Você tem uma coisa chamada relatividade galileana, e a relatividade galileana diz que para todos os referenciais inerciais, as leis da física são as mesmas. Então, se eu lançar uma caneta para cima, parado, eu vou descrever com certa... Vai acontecer uma certa coisa, a caneta vai subir e vai descer. Agora, se eu começar a andar e eu tacar a caneta para cima, a caneta não vai explodir. Seria bem estranho, né? E aí, como é que o Einstein vai resolver esse conflito? Ele vai transformar a velocidade da luz numa lei. A constância da velocidade da luz numa lei. E isso vai ter uma consequência muito, mas muito profunda na estrutura do espaço-tempo. Você já não vai mais poder falar de seções no tempo, de cortezinhos no tempo. Ah, não, essas duas coisas acontecendo simultaneamente. Não. A partir de agora, você vai substituir essa noção por essa noção de cone de luz. E, basicamente, o que eu estou querendo dizer? Que coisas que são simultâneas em um referencial não vai ser simultâneo em outro. Então, e aí entra um outro problema. Bom, você está falando aqui, a gente está falando aqui de velocidade da luz. Fazer isso, quando você faz essa perda de universalidade da simultaneidade, você, de certa forma, tem que mudar essa definição de momento, você tem que mudar essa definição de energia. E, basicamente, você encontra que a quantidade de energia que a partícula teria que ter para ter uma velocidade acima da velocidade da luz é imaginária. Ou seja, isso não tem como, né? Só que aí tem um problema, porque tem uma parte da física clássica que não é tratada nisso, que é a gravitação. Isso foi uma pedra no sapato do Einstein por vários anos, e ele achou uma forma de resolver, né? Enfim, você pensa... Tem uma analogia que normalmente se usa para isso, que é pensar num caso de dois corredores no planeta Terra, ambos estão saindo do Equador, e eles estão se dirigindo para o Polo Norte. Conforme eles forem se aproximando do Polo Norte, a distância tem que diminuir, naturalmente. Então, você poderia pensar, bom, se eu pegar uma caixa e eu ficar dentro da caixa, e a caixa estiver caindo, bom, já que tudo cai com a mesma
proporção, tudo cai com a mesma taxa, perdão, tudo cai com a mesma aceleração em direção à Terra, eu não vou estar sentindo pressão do chão da caixa. Enfim, continua. Eu não vou estar sentindo pressão do chão da caixa. E eu não tenho... Será que eu não teria o direito de dizer que, para mim, não tem campo gravitacional ali? Localmente, para mim, não tem campo gravitacional ali para mim. E uma outra coisa que você poderia pensar é, você cria uma caixa grande o suficiente... Você cria uma caixa grande o suficiente, você fica lá dentro, você bota 2 bolas de bilhar, você deixa a caixa cair. Como a Terra é esférica, né? Como a Terra é esférica, você não tem exatamente ambos apontando para a mesma direção. Então você tem que... Um está apontando para cá, a aceleração da gravidade para um está aqui. Para o outro está mais ou menos aqui. Então meio que tem uma componente de uma indo em direção à outra. Não é mais ou menos a ideia de 2 corredores saindo do Equador e indo para o lado norte? Porque os dois vão levar um susto, os dois começaram a essa distância, eles estão indo um em direção ao outro. Estão um indo em direção ao outro. Aí eles poderiam pensar, não, tem uma força aí. Mas aí aquela coisa, será que essa ideia não é mais ou menos a mesma situação que a gente se encontra? A gente pensar que, não, gravidade é uma força e na verdade, talvez seja a consequência, sei lá, da geometria do espaço e do tempo. Do espaço-tempo, perdão. Do espaço-tempo. Se sim, você precisa de pelo menos 2 equações, né? Uma que diz como que o espaço-tempo responde à presença de matéria, que é essa primeira. E outra, uma que diz como que a matéria responde à presença de um espaço-tempo curvado. A primeira equação de Einstein, que o Arthur já falou. A segunda equação geodésica, da geodésica. E aí a pergunta é, está certo, né? Está certo, na verdade? Está certo? Isso que o Einstein falou está certo? Tem uma forma de provar. Já que a gente parou de falar nessa ideia de força, e realmente a forma como esses campos, esses espaços-tempos curvados afetam a trajetória dos corpos, realmente não depende muito da inércia deles, então você poderia pensar que até a luz é desviada por isso. E né? Por exemplo, você tem um Sol ali. E você tem uma estrela distante que fica ali atrás do Sol. A luz daquela estrela, ela vai ser dobrada pelo... Ela vai dar uma, como é que fala? Uma curva, vai fazer uma curva em torno do Sol. E aí, aquele lugar que a gente observa a estrela, é meio que... Está meio diferente do lugar usual, né? E aí a pergunta, como é que você faz para observar isso? Já que o Sol brilha e a gente não vê as outras estrelas de dia, né? Você pode ver no eclipse. E esse senhor aí, o Arthur Eddington, em 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ainda estava acontecendo, foi muito difícil ele conseguir dinheiro a propósito para fazer essa expedição, porque estava acontecendo uma guerra, né? Geralmente, enfim, o dinheiro está indo para matar as pessoas, enfim. E essas observações aconteceram, inclusive, em Sobral, no Ceará, e na Ilha de Príncipe, em São Tomé e Príncipe. E a previsão teórica era de 1,7 arcos de segundo de desvio para uma certa estrela. O medido foi 1,6 arcos de segundo, mais ou menos 0,15 arcos de segundo. Ou seja, está certo, né? Enfim, de primeira o pessoal não aceitou, claro que tinha um problema de precisão, o pessoal fica falando de problema de precisão, enfim. Mas, eventualmente, as pessoas aceitaram o resultado e o Einstein... Enfim, foi a partir daí que o Einstein realmente virou uma figura popstar que a gente conhece, né? Fala do mundo todo, enfim. E aí, aqui a gente começa a falar de uma outra coisa que é buraco negro, aí a gente já começa a entrar no que é realmente apresentação, que é radiação Hawking. Aí você poderia pensar o seguinte, se eu tenho o Sol, e eu pego aquela quantidade de massa, e eu vou concentrando cada vez mais em espaços cada vez menores, o que acontece? Por exemplo, se eu pegasse toda a massa do Sol e eu botasse num ponto só, será que eu poderia fazer isso? Será que... O que aconteceria? Para começar a conversa, o que aconteceria? Você criaria uma coisa chamada buraco negro. O que é um buraco negro? Você tem uma singularidade no centro, que é esse ponto com densidade infinita, e em torno dessa criatura, o campo gravitacional é tão... a gravidade é tão forte, o espaço-tempo está tão curvado, mas tão curvado, que a partir de certo ponto nem a luz sai. Ou seja, se você cair ali dentro, se você pegasse toda a energia do universo,
que está fora do buraco negro, e você tivesse caído no buraco negro, pegasse toda a energia fora do universo para se acelerar para fora, você não sai. Você ainda cairia lá dentro. Mas aí a questão, por enquanto, isso é só uma curiosidade matemática. Por enquanto, você não tem muito... É problemático, é claro, porque nunca e sempre é uma palavra muito problemática na física. Mas a pergunta é, isso realmente acontece na prática? Será que existem buracos negros por aí? E existem, inclusive, em 2020, o prêmio Nobel foi Roger Penrose, que foi pela descoberta de que os buracos negros são uma previsão robusta da relatividade geral. E ganhou recentemente, porque a observação de buraco negro só foi feita recentemente, não sei se ficaram sabendo, mas... E o prêmio Nobel tem essa coisa primeiro, tem que ter um experimento para poder, enfim... Então, existe buraco negro por aí, então, que bom. Ou, sei lá. E sei lá porque... É meio problemático, né? Porque tem coisa entrando lá e não tem coisa saindo. Sempre que tem coisa entrando lá e não tem coisa saindo, significa que a informação está ficando lá dentro. Isso já é preocupante por si só. E aí tem um outro problema. A gente está falando de quântica, né? E a mecânica quântica, ela está para o que a gente vai falar agora, como saber jogar xadrez está para saber jogar xadrez bem, que é a teoria quântica de campos. É basicamente você pega todas as ideias de mecânica quântica e você começa a trabalhar com campos, né? E tem várias formas de fazer isso. Uma delas é você impõe uma coisa chamada quantização, você tem uma quantização canônica, né? Mas o que tem, né? O que isso quer dizer, né, no fim das contas? Essa primeira imagem mais ou menos representa bem a ideia. Também tem uma outra imagem que é a imagem do pêndulo. Você pode imaginar que na física clássica, ou na nossa intuição clássica, o que você esperaria que o estado de menor energia do pêndulo seria aquele que eu estivesse apontando para baixo. O Stephen Hawking faz essa analogia. Aqui também tem uma analogia muito parecida, né? Mas aí, como a gente tem aquela incerteza, não é exatamente aqui, né? É mais ou menos aqui, pode estar aqui. E o que significa na prática para campos? O que significa na prática é que você tem, pelo vácuo todo, uma porrada de partícula, chamada partícula virtual, se criando, se aniquilando, se criando, se aniquilando, se criando, se aniquilando. E ali tinha uma animação, mas é uma pena que é PDF, porque PDF não carrega GIF. Mas, e aí a pergunta, com essas partículas virtuais que ficam se criando, se aniquilando, se criando, se aniquilando por todo, é uma visão local, não dá para levar a sério globalmente, é uma boa forma de se pensar, mas é uma visão local. A pergunta é a seguinte, como é que isso se comporta quando você bota uma horizonte de eventos? E aí é dessa forma aqui que está na ilustração. Se isso se formar exatamente no horizonte de eventos, um sai e o outro entra. Só que para pensar, quem é que está pagando essa conta? É o buraco negro. Tá certo? Ele só recuperou uma parte da energia de volta. Tem uma energia que está indo embora. E aí a pergunta que você poderia fazer é, essa energia, enfim, essas partículas são de que nascem? Bom, isso daí é radiação térmica. O que está saindo do buraco negro é basicamente calor. Tá? Tem várias formas de você provar. No TCC, inclusive, eu faço por efeito Unruh. E aí isso é problemático, né? Mais problemático ainda, porque você já tinha aquele problema das coisas não poderem sair. Agora, as coisas que estão saindo é calor. E calor, calor não carrega informação. Enfim, tem um exemplo, eu estava pensando num exemplo. Imagina que todo mundo aqui saísse e você desse a missão para uma pessoa aqui com um daqueles termômetros de infravermelho de descobrir quem sentou em que lugar. Só pela marca que fica no assento da gente ter sentado ali. Você poderia dizer, ah, não, mas tem o formato, mas não necessariamente, né? E acaba não carregando nenhuma informação, né? Qualquer pessoa poderia ter deixado uma marca em específico, ou várias pessoas poderiam ter deixado, e você não tem realmente um processo muito metódico para fazer isso. Então acaba perdendo bastante você acabaria perdendo informação, né, na verdade. E aí a grande pergunta é para onde é que vai essa informação? Tem várias formas de responder isso, mas enfim, acho que é das perguntas. Eu fico com isso aqui mesmo. Eu fico com isso aqui.
pergunta ali. Aqui, ó. Eu vou ficar do lado de lá. Essa energia em forma de calor, o quê? Ondas eletromagnéticas, infravermelho, É calor, é calor realmente saindo dali, é radiação térmica. radiação. Ok, Isso. perfeito. Tinha mais uma coisa, esqueci. Depois eu vou lembrar. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Você falou que dentro do buraco negro a gente vai ter uma flutuação quântica e vai haver uma aniquilação de determinadas partículas. Vai haver o choque de duas e elas vão se aniquilar, produzindo um determinado padrão de energia e etc. Aí, sendo que, por exemplo, quando a gente fala de um par elétron-pósitron, que é causado quando um elétron passa perto de um núcleo, há a emissão de um raio-x. Então, essa própria aniquilação dessas partículas alfa dentro do buraco negro não geraria nenhum tipo de informação, não? Que poderia ser medida? Dentro do buraco negro? Não, que poderia ser medida pela gente. Não, mas dentro do buraco negro? Não. Fora. Isso. Fora do buraco negro? Fora do buraco negro, no caso, você não... É porque... Você quer dizer... Mas o que você quer dizer exatamente com informação? É porque o problema essencial é realmente que a informação que está saindo lá de dentro. Como o outro do parzinho não está voltando para lá, então meio que o buraco negro gastou aquela energia e tem uma energia simplesmente indo embora. E, eventualmente, a massa do buraco negro vai ir para zero, né? Mas eu não entendi exatamente. O que você quer dizer? O que eu quero dizer há alguns casos que interação de duas partículas vão gerar um determinado tipo de onda, vão gerar um determinado tipo de radiação. Uhum. Você fala que é gerado pelo buraco negro, a colisão dessas duas partículas alfa vai gerar uma radiação térmica. Aí, a colisão entre elas vai ser a partir da, tudo bem, a amplitude de probabilidade que vai ter entre essas duas, sendo que essa própria amplitude de probabilidade, dela a gente pode tirar a amplitude de onda que é gerada. Então, se essa radiação térmica, ela vai se propagar, na maioria das vezes, como algo... eu não sei, vai cair, depende de como vai cair também, mas aí eu não tenho certeza, então pula essa parte da Depende pergunta. do que você quer dizer como vai cair. Vai cair, tipo... É porque a coisa é a seguinte, se está saindo radiação térmica, já lascou. Se só está saindo radiação térmica, já lascou. E se um está indo embora e o outro está caindo dentro do buraco negro, também está lascando. Porque você não... Enfim, tá entendendo? Eu gasto isso aqui, está voltando isso aqui. Então, basicamente, isso aqui está indo embora do buraco negro na forma de calor. Talvez você possa começar de novo explicando a radiação Hawking, Isso. porque eu acho que a pergunta dela começou ao contrário. É. Ela já começou tendo par sendo porque- aniquilado, e ao contrário, né? Você quer gerar o par e só um deles... Isso. É porque, eu acho que eu tinha misturado um pouco, né? Porque se você começa no vácuo, né? Então, ignora buraco negro e você pensa só no vácuo, né? No vácuo, isso já está acontecendo. Tá? Você tem essas criações de uma partícula, uma antipartícula, eles são gerados, depois eles são aniquilam, entendeu? Então, no final é 0 a 0. No final é 0 a 0. Agora, a questão é, qual que é o grande problema? A gente está falando de uma criatura da qual nada sai de dentro. Então, não tem esse negócio de se surgir no horizonte de eventos, você não tem esse negócio de, não foi e depois volta, porque nada consegue sair do buraco negro. Então, é basicamente essa a ideia. Realmente, a ideia de que um está indo embora e é basicamente sei lá, um exploit, alguma coisa desse tipo, sabe? Eu não sei exatamente que palavra eu poderia usar para descrever isso, mas é basicamente enfim, é isso. Foi? Tá. Eu vou deixar a Luísa falar antes, vai. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas aí você quebra a conservação de energia? Não, né? Porque para pensar, você está criando... Porque, no final das contas, você está criando esses pares. A pergunta é a seguinte. Você está criando esses pares no horizonte de eventos. A pergunta é, quem é que paga essa conta, no final das contas? Porque se os dois voltassem, então,
enfim, o buraco negro poderia ter dado aquela quantidade de energia para formar esse par, e basicamente depois, porque os ambos voltaram, o buraco negro recuperou toda essa energia. Mas porque um está indo embora, ele não está recuperando tudo, entendeu? Então, basicamente está acontecendo que o buraco negro está perdendo massa, né? Quando eu estou falando de energia, enfim, quando estou falando de energia, entenda também massa, tá? Então, fez sentido? Bem, a gente tem evidências experimentais. São duas coisas, na verdade. A primeira, a gente tem evidências experimentais da radiação Hawking. E segundo, será que, no fim das contas, a explicação para a falta de conservação da informação quântica seja só que a informação quântica não se conserva, no fim das contas, e pronto? Tipo, a gente pensava que, sei lá, a cinemática de Galileu era absoluta e aí as ondas eletromagnéticas estavam erradas porque violava a cinemática de Galileu, sendo que na prática a cinemática de Galileu estava errada. Por que é que não pode ser esse o caso com a informação? Eu vou responder primeiro a segunda pergunta, porque se fosse esse caso, não tem nada que impeça, você só tem que realmente comprar essa briga. E realmente é uma briga muito cara de se comprar, cara, porque tem muita gente que vai dizer que não, entendeu? Mas a primeira pergunta é se tem evidências experimentais, no caso. Você tem analogias para isso. Inclusive, recentemente, eu vi um paper da Universidade Hebraica de Jerusalém que se tinha uma analogia com... Você tem como estabelecer analogias, porque medir é muito complicado de explicar. Quando você tem um buraco negro da massa do Sol, que é 10 a 30 quilos, mais ou menos, a temperatura é de 10 a menos 7 Kelvin. E a radiação cósmica de fundo é 2,7 Kelvin. Então fica na frente. Tu não tem como ver, tu não vai conseguir ver. Agora, se você tivesse um buraco negro de, sei lá, leve, de 1 trilhão de quilos, você teria uma temperatura de 10 a 11 Kelvin. Entendeu? Agora, onde é que você vai arrumar 1 trilhão de quilos é difícil, né? Mais alguma pergunta? Boa tarde de novo. Boa tarde. Sendo que, aí já vem, essa radiação Hawking, ela não poderia gerar qualquer tipo de informação, porque, por exemplo, num buraco negro nós vamos ter o raio de Schwarzschild, que é o que, a partir de qualquer coisa que entra, não sai mais, irmão. Mas essa dispersão, vamos dizer, essas partículas que estão para fora do raio de Schwarzschild, elas não poderiam conter qualquer tipo de informação, porque a gente está falando de uma radiação térmica. Então, vai haver um determinado grau de agitação dessas partículas, que, havendo uma interação de campos, como, por exemplo, os próprios fótons que vão estar ao redor, poderiam gerar algum tipo de padrão que poderia me dizer o que está acontecendo, pelo menos na borda, porque no centro aí já vai ser um pouco mais complicado de você falar sobre isso. Há propostas de como que isso poderia acontecer? Isso pode acontecer, sim. Existem várias formas de você resolver esse problema. Eu acabei pulando bastante, porque eu vou falar a verdade, é uma área que eu não poderia dizer muita coisa, mas tem várias formas. A teoria das cordas tem uma forma. Se eu não me engano, a forma que a teoria das cordas resolve esse problema é que, basicamente, quando o buraco negro ele meio que ele evapora completamente, meio que sobraria uma coisa ali, que teria alguma coisa que remeteria a informação, sei lá. Eu acho que o Ricardo seria muito melhor dizer isso do que eu, mas... Só uma coisa conceitual que está faltando na sua pergunta, Letícia, é a palavra térmica. O que é que ele quer dizer quando ele diz radiação térmica? Né? Por definição, do jeito que ele está usando a palavra, o que ele quer dizer com térmica é que não carrega nenhuma informação. Isso. É justamente que aquele espectro, mostra os espectros de corpo negro que você tinha aí. A forma, aquilo é a forma, aquele gráfico embaixo, é a forma com que cada partícula, o número de partículas que vai sair com cada comprimento de onda. Inclusive... E essas curvas só dependem única e exclusivamente da temperatura. Então, elas não dependem da composição, do que está acontecendo, nada. Então, se a curva é térmica nesse sentido, a radiação de corpo negro, ela só tem a informação sobre a temperatura e mais nada. Inclusive, aqui eu acabei fazendo realmente a ordem histórica, né? Porque quando a gente normalmente faz
tenta fazer uma dedução matemática mais light da radiação Hawking, não do jeito que o Hawking realmente fez, também todo mundo conhece, né, o Stephen Hawking. A forma que o Stephen Hawking fez é loucura, não teria como nem explicar aqui. E a forma como a gente normalmente faz, mais light, é com efeito Unruh, né? E justamente a forma como a gente descobre que a radiação térmica é desse jeito. A gente vê como é que seria esse gráfico e a gente diz, exatamente isso aqui. Então, mas até tem proposições de como que se poderia ter informação saindo junto com a radiação Hawking, mas isso é só... Ninguém sabe a resposta disso. Isso ainda é um problema aberto. Como o Ricardo falou dessa palavra térmico, que ela carrega unicamente a informação de temperatura, como é que a temperatura é definida para uma partícula tão isolada, né, que é nesse caso da radiação? É porque é isso que eu estava falando. Você tem que pensar nessa ideia de partícula virtual com certo pé atrás, porque isso é uma forma muito boa de entender o que está acontecendo, mas não é o que de fato está acontecendo, não é localmente, é globalmente, está acontecendo, entendeu? Como um todo, entendeu? Então, é realmente uma limitação de você de você usar a palavra partícula virtual, entendeu? Mas não está muito longe da realidade, entendeu? Enfim. Até por causa disso. Mais alguma? Não? Vamos agradecer o Carlos novamente.